Segundo livro dos Reis, capítulo número 4, a partir do versículo 1, irmãos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, onde estaremos meditando nesta noite. Está escrito assim a palavra de Deus. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus. Amado Deus, Pai Santo e Eterno, é no nome de Jesus que nós te pedimos. Abençoa, Deus, nesta noite, a cada um de nós. Ó Papai querido, estes que estão conectados, ligados para ouvir e meditar na tua palavra nesta noite, e estão assim porque querem, ó Deus, se alimentar, porque querem alimentar a alma e o espírito da tua palavra e serem fortalecidos. Este é o propósito, Senhor. Te pedimos nesta noite, abençoe a cada servo, a cada um destes que estão agora conosco, mas também aqueles que, ó Deus, ouvirão assistindo este vídeo que também está sendo gravado, ó Pai, a tua palavra que estará sendo pregada hoje. Abençoe, ajude e dê graça, salvando vidas, que é o principal, Pai. A salvação das almas é necessário para que assim, Deus, vidas que estão afastadas, distantes, que ainda não confessaram a Ti como Senhor e Salvador das suas almas, que elas possam fazê-lo, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, meditando, ó Pai, entregando as suas vidas a Ti acima de tudo. Deus, em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, eu, mais uma vez, não posso deixar de agradecer a Deus.
Aliás, irmãos, gratidão é o mínimo que Deus espera de cada um daqueles que andam na presença dele. A gratidão é importante. A gratidão pelo que Deus fez, pelo que Deus faz e pelo que ele vai fazer ainda. Porque o salmista, observe uma coisa. Lá no Salmo 116, versículo 12, ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Então, observe que a gratidão é algo que Deus se agrada. Então eu não canso, eu não cesso de agradecer a Deus, porque se estamos vivos é graças a Deus, graças a Ele que temos ainda o fôlego de vida aqui na terra. Enquanto estivermos vivos aqui na terra, não é para fazer outra coisa senão para glorificar e exaltar o nome dEle. É porque Ele tem sido misericordioso e pela sua misericórdia devemos ser gratos a Ele também. Então não podemos deixar de agradecer a Deus. Devemos agradecer a Deus por tudo. Dai graças por tudo. Então, seja sempre grato a Deus. Nunca deixe, e não é, irmãos, apenas da boca para fora. Agradeça a Deus, porque Ele, Deus, se agrada. Quando eu agradeço a Deus pelo que Ele já fez na minha vida, Ele se agrada disso. Eu estou, na verdade, também reconhecendo que Deus é na minha vida. Então, se estamos aqui agora conectados, se estamos neste momento utilizando-nos deste aparelho, os smartphone, smartphone, para a transmissão desta live, é porque Ele tem nos concedido, é porque Ele tem nos ajudado, não é? Então, seja sempre grato a Deus, não é? A gratidão a Deus é algo que não podemos deixar. Sempre devemos agradecer a Deus por tudo. Então nós iremos, irmãos, meditar nesta noite nesse texto, no texto que acabamos de ler, que está lá no, quem chegou agora, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, que vai trazer para nós uma mensagem de Deus, o Deus que é a fonte inesgotável. Eu vi que entrou aí o Pierre, entrou o irmão Israel, irmã Ninha. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Irmã Rubenita também entrou. Glória a Jesus. Vamos lá, irmãos. Tem algo interessante que nós não podemos deixar de frisar aqui. Já no início desta mensagem, é a respeito de questionamento, de perguntas. Pois perguntas, elas foram feitas, elas foram criadas para se obter respostas. Principalmente em se tratando de áreas onde nós estamos necessitados. Se você faz uma pergunta, se você faz um questionamento, é porque você quer
quer obter uma resposta específica. Aleluia. E a gente vê aqui que em 2º livro do Reis, capítulo 4, versículo 2, e Lucas, capítulo 18, versículo 41, a viúva e o cego Bartimeu, eles são indagados por pessoas diferentes. No 2º livro dos Reis, pelo profeta Eliseu, que é indagado, ou melhor, é procurado pela viúva para que ele a oriente, para que ele interceda, enfim. Mas ele faz a pergunta, ou uma pergunta para a viúva. E não pode até mesmo, não podemos trocar o artigo indefinido pelo definido. É a pergunta. Porque a mesma pergunta, elas são feitas por pessoas diferentes, a pessoas diferentes, para pessoas com necessidades diferentes. A mesma pergunta foi feita. Glória a Deus. Então, a viúva e o cego tiveram algo em comum, que era justamente a necessidade de alguma coisa. Assim como nós, também muitas vezes nos encontramos necessitados de alguma coisa. E se nós, às vezes, não dissermos para que é que nós estamos ali, em determinado lugar, ou procurando alguém especificamente, aquela pessoa não vai poder nos ajudar. Mas a pergunta que o profeta Eliseu faz àquela viúva é: que te hei de fazer? Esta foi a pergunta que o profeta Eliseu fez àquela viúva. Jesus fez a mesma pergunta para o cego Bartimeu, quando disse a ele: que queres que eu te faça? Uma frase com termos diferentes, mas com o mesmo questionamento. Então, que te hei de fazer e que queres que eu te faça? É a mesma coisa. É possível afirmar que Deus, irmãos, Ele deseja satisfazer todas as nossas necessidades. Entendam o que eu vou dizer aqui. Segundo, preste atenção nisso, segundo a sua infinita bondade e misericórdia. Porque é dele que nós necessitamos. Não é que Deus vai satisfazer tudo aquilo que nós pedimos, mas as nossas necessidades, estas serão supridas por Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Então vejam a situação da viúva. Olhe como ela se encontrava. Os credores iam chegar para cobrá-la. E não havendo dinheiro, ela não tinha com que pagar, ela não tinha posses alguma para pagar a dívida do seu marido. Os seus filhos seriam levados como escravos para pagamento da dívida. O único bem que aquela viúva possuía, ela
sabia o que tinha na casa dela e o profeta lhe fez a pergunta: que te hei de fazer? Aí em seguida ele diz: o que é que tens em casa? Era o único bem que aquela viúva tinha: uma botija de azeite. E foi aí onde Deus operou o milagre na vida daquela viúva. Aleluia. Irmãos, muitas vezes nós, servos de Deus, ficamos a questionar Deus: por que Deus, por que isso, por que aquilo, por que eu estou passando por isso? Eu sou teu servo, eu sou fiel a ti. Observe que esta viúva, quando procurou Eliseu, ela disse a ele: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Olhe, foi a primeira coisa que ela lembrou ou quis lembrar ao profeta. Ó, tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. O marido dela era temente a Deus. Era um homem que servia na causa de Deus. Então eu quero dizer uma coisa aqui para todos que estão me ouvindo, que estão assistindo, conectados agora. Se você serve ao Senhor, vai chegar momentos na sua vida que você vai estar necessitado de alguma coisa, de alguma ação da parte de Deus. E Deus sabe da necessidade de cada um dos seus servos. E Deus sabe que tem momentos na nossa vida que somente a ação dele na nossa vida é que nos fará vencer algumas dificuldades que surgirão na nossa trajetória aqui na terra. Dificuldades sempre teremos, necessidades também. Porém, o Deus a quem nós servimos, se nós temos sido fiéis a Deus, você poderá dobrar os seus joelhos, conversar com Deus e dizer: Senhor, eu tenho sido fiel a ti. E agora eu preciso de uma ação da tua parte. Eu preciso de um milagre da tua parte na minha vida. Se você não procurou, se você, ao contrário, tem glorificado a Deus na sua vida, não se preocupe, apesar de que, como seres humanos, falhos, limitados que somos, muitas vezes nos preocupamos, porque é da natureza humana. Mas uma coisa eu quero dizer a você e acalmar o seu coração. Quando você se encontrar em situações difíceis, você vai lembrar do Salmo 116 que eu falei ainda há pouco, que quando você lê o versículo 12, o salmista perguntando: o que é que eu vou dar, o que é que eu devo fazer, né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Se você ler o salmo todinho a partir do versículo 1, você vai entender por que ele está fazendo este questionamento. Você vai ver que ele vai contar a história dele e que se encontrava em momentos difíceis, angústia de morte. Então, ele lembrou do Senhor, ele estava esquecido. Irmãos, há momentos na nossa vida que nós esquecemos-nos de Deus. Por incrível que pareça, as coisas vão ficando difíceis, as coisas vão tomando uma proporção difícil e às vezes você não lembra. Porque o salmista, você vai ver que ele vai dizer: então clamei ao Senhor.
Este então dá um fim no momento que é como se ele tivesse só, esquecido de Deus. E aí chega um momento que ele começa agora a entender que somente uma ação divina irá mudar aquela situação na vida dele. Não é diferente aqui com esta viúva. Não será diferente comigo e com você nos momentos difíceis que nós estaremos passando sempre enquanto vida tivermos aqui na terra. A grande diferença, irmãos, de nós servos de Deus para os que não servem é essa. É porque não pode e não vai haver desespero na vida daqueles que andam na presença de Deus. Porque Deus estará sempre conosco. No Velho Testamento, o profeta Eliseu aqui é o representante direto de Deus. É um profeta que recebe de Deus para dar ao povo. Por isso aquela mulher foi conduzida a procurar o profeta. Aleluia! Porque ela sabia que o profeta Eliseu era um homem de Deus, era a pessoa certa a quem ela deveria procurar para ter uma solução da parte de Deus para que os seus filhos não fossem levados como escravos. E o que ela tinha em casa, o profeta perguntou: declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: eu tenho apenas, não tenho nada, mas tenho uma botija de azeite. Aleluia. Então, irmãos, observe que nós não fomos chamados para termos uma vida regalada, boa, tão somente. Isso acontecerá na vida de A ou de B, na vida daqueles a quem Deus decidir colocar em suas mãos. Porque o nosso grande tesouro não é aqui na terra, não são riquezas, não são nada, apesar de que tem coisas que muitos servos de Deus têm e que não é impedimento. Mas tem muitos servos que não conseguem ter dinheiro, que não conseguem ter riqueza. Mas não é disso que eu quero falar. Tem coisas que a gente corre atrás, mas não é o principal na nossa vida enquanto aqui na terra estivermos. O principal na nossa vida, meus queridos e amados irmãos, eu quero dizer a vocês, deve ser procurar a nossa comunhão, estar firme com Deus. Aleluia! É isto que nós devemos fazer. Por isso aquela viúva foi dizer ao profeta Eliseu: olha, meu marido, teu servo, ó. Então ele tinha testemunho. Se você tem testemunho de Deus, se você tem testemunho de vida, de comunhão com Deus, então você vai ter como chegar até Deus através da oração e você vai ter a bênção de Deus na sua vida. Exaltado seja o nome de Jesus. A pergunta de Eliseu àquela mulher foi: que te hei de fazer? Então, dificuldades pode ser o método que muitas vezes Deus usa para nos fazer crescer. Por incrível que pareça, irmãos. As dificuldades, ninguém quer passar por elas. Mas é nas dificuldades que surgem em nossa vida que Deus nos mostra caminhos que, se não tivéssemos essas dificuldades, não buscaríamos o Senhor por elas. Então, muitas vezes
são as dificuldades que passamos, que Deus se utiliza para nos fazer crescer. Aleluia! Se você for lá para Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, você vai ver que diz assim a palavra. E não somente isso é Paulo escrevendo aos Romanos. Ele diz assim: mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A gente não sabe, irmãos, como é que Deus vai agir através de nós. Mas quando as dificuldades surgirem, não se preocupe, não se apavore, mas ore. Se você tem sido fiel a Deus, ore a Deus. É o que você vai fazer e Deus vai agir em seu favor. Pode ter certeza disso, irmão. De alguma forma, Deus vai usar alguém, Deus vai usar um profeta, Deus vai usar a Ele mesmo através de uma visão, de um sonho. Deus vai falar com você, Deus vai mostrar alguma coisa a você, alguma coisa vai acontecer na sua vida. Mas você tem que crer, confiar no Senhor. Aleluia. Então não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança ou paciência, e a perseverança a experiência. Observe o que é que uma coisa traz após ela. Tribulação. Ninguém espera que tribulação traga perseverança. Traz, sabe por quê? O incrédulo lá fora, quando passa por uma tribulação, ele começa logo a chamar palavrões, né? A gente chama de palavrões, né? A Bíblia chama de palavras torpes. Filho disso, filho daquilo. Ele começa a ficar nervoso, ele começa a fazer coisas que não deve, ele começa a praticar coisas que não devem. Mas o servo de Deus não. O servo de Deus, quando as tribulações vêm, ele persevera em quê? Na presença de Deus. Ele persevera em buscar a Deus. E perseverar é continuar, é estar incessantemente. Estão lembrados lá daquela viúva que Jesus conta a parábola do nosso dever de orar sempre? Por quê? Porque muitas vezes a nossa vitória está na perseverança. E se eu desfalecer, se você desfalecer, você deixa de receber a parte de Deus, aquilo que você tanto necessita. Então a tribulação, ela vai trazer perseverança. Eu vou continuar na presença de Deus. E se eu perseverar, se eu tiver paciência, é o que eu falei em outra mensagem, é a prova do tempo, porque tem essa parte também. Se eu perseverar, eu vou ter nesta jornada, nesta caminhada, até que chegue a bênção da parte de Deus, eu vou ter as minhas experiências com Deus. Ela vai trazer experiência. Aleluia. Coisas que vão começar a acontecer e às vezes você não vai nem entender. Foi o que Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, o que eu faço agora você não entende. Porque Pedro não queria deixar Jesus lavar os pés dele. Então, meu irmão, meu querido, a perseverança da nossa parte é que muitas vezes nos fará prosperar, viu? Então ela vai nos trazer experiência. E sendo experientes, nós estaremos sempre com esperança, porque é o que vai trazer. E a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Então, a nossa vitória está em permanecer na presença de Deus, em buscar a Deus.
Então muitas vezes a dificuldade é isso que Deus quer usar. Vocês vão ver nesta situação que o Brasil está passando aí, que muitas coisas boas virão. Creiam nisso. Muitas coisas boas virão e que foi preciso passarmos por esta pandemia. Vocês verão o que eu estou dizendo aqui agora. Podem anotar. Porque Deus está trabalhando. Ninguém vê o trabalhar de Deus. Ninguém que não andar pelo Espírito. Aqueles que estão orando, que estão buscando, que andam na presença de Deus, já começaram a entender o agir de Deus nessa situação todinha que estamos atravessando, de 1 ano e meio para cá. Então, irmãos, busque a Deus. Procure ver as coisas com um olhar espiritual. Não estou aqui falando de espiritualizar as coisas, não. Eu estou falando de uma compreensão num plano espiritual das situações todas que estão ocorrendo até agora. Então esteja na presença de Deus. A situação daquela viúva não era das melhores. O texto nos revela isso. O marido dela tinha deixado uma dívida muito alta. Os filhos que ela tinha, naquele momento ali, ela sabia, porque os credores, por certo, já deviam ter ido lá procurá-la, e ela sabia que era o costume, os filhos eram levados, considerados como bens transferíveis, e iriam servir de moeda para pagamento da dívida do falecido. Além de perder o marido, ela estava prestes a perder seus 2 filhos. Observe a situação daquela viúva. Viúva, com 2 filhos, e agora os 2 filhos estavam para serem levados. Foi na hora da agonia. Foi na hora da agonia, foi na hora da dificuldade que surgiram 2 perguntas do homem de Deus. Representando aqui, como eu já disse, o profeta Eliseu, aqui é o representante de Deus. Que queres que eu te faça? Aleluia. O que te hei de fazer? Aleluia. E o que tens em casa? 2 perguntas. A sua necessidade e a oração é o que muitas vezes nós precisamos para nos aproximar de Deus. E muitas vezes nos calamos. Eu disse ainda há pouco, nós muitas vezes esquecemos de Deus, mas quando lembrarmos, devemos procurá-lo. Não deveremos fazer coisas precipitadas, mas buscar ao Senhor, porque Ele está aguardando. Deus é como o direito. Como é, pastor? É como o direito. O direito, ele está lá, e você, quando tiver a necessidade, e aqui eu estou falando do direito jurídico, como pessoa física ou mesmo jurídica. Então, o direito jurídico, o direito que cada cidadão tem, está lá na pessoa do juiz, que é o representante do direito, e que se você não for buscar o seu direito, você não receberá.
Então é assim que tem que ser. Deus, ele está muitas vezes esperando você buscar Ele em oração. Deus muitas vezes está ali aguardando a sua posição e você não toma a posição que deve tomar para receber dele a sua bênção. Glória a Jesus. Então você está necessitado? Está. Tem orado? Não, então comece a orar. Comece a buscar o Senhor e comece com adoração. Adore a Ele. Busque a Ele e veja que Ele vai agir em seu favor. Aleluia! Então foi na hora da agonia, da dificuldade, quando aquela viúva procurou o profeta disse a ela: mulher, o que te hei de fazer? O que é que você tem em casa? Ah, profeta, eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Muito bem. É na crise que amadurecemos. Não tem como ser de outra forma. É na crise que amadurecemos, com as experiências que passamos e crescemos com Deus. E nos tornamos mais úteis para o reino de Deus. Deus estará sempre perto, irmãos. A viúva conhecia o profeta e o procurou. Você tem procurado Deus? Você tem procurado Deus? Você tem procurado os homens de Deus? Você tem procurado o seu pastor para contar uma necessidade que você tem espiritual na sua vida? Tem não? Então procure. Muitas vezes Deus permite que passemos por determinadas situações para nos ensinar lições que, de uma outra forma, não aprenderíamos. Então, das dificuldades é que nós lembramos de buscar a Deus. É sempre assim. Quando estamos na bonança, passamos direto. Quando estamos na bonança, não vamos para a casa do Senhor. Mas quando a coisa começa a apertar, aí começamos a lembrar-nos de Deus. Aleluia. Então são nas horas difíceis que nós somos forçados a orar. E clamar ao Senhor para não morrermos. Não é assim, irmãos? Glória a Deus. Glória a Jesus. O milagre, irmãos, depende do que nós temos. O milagre depende do que nós temos em casa. E esta casa aqui simboliza eu, você. O que é que nós temos em casa? O que é que nós temos na nossa vida? Que Deus pode usar para abençoar a nossa vida. Ah, pastor, eu não sei fazer nada, eu só sei orar. Então vá orar. Deus vai se utilizar da sua oração para abençoar a outras pessoas e a você mesmo. Pastor, eu não sei nada a não ser entregar um folheto. Então pega um folheto, irmão. Tem lugares aí que dão folheto de graça. E se você quer investir o seu dinheiro no reino de Deus, você pode fazer também. Compra ali um centro de folhetinho e vá fazer a obra de Deus de alguma forma, e Deus vai lhe usar. Deus quer abençoar a sua vida e abençoar a vida de outras pessoas também. Aleluia! Então Deus, ele quer se utilizar do que você tem para fazer o milagre, ainda que você diga: eu não tenho nada, mas de repente você lembra de alguma coisa. Eu tenho apenas uma botija, eu tenho um frascozinho pequeno, meu talento é muito pequenininho, eu sei fazer, eu tenho medo de pregar, eu tenho medo de subir no púlpito. Não tem por que ter medo. Aquilo que você souber fazer, comece devagar e Deus vai usar a sua vida. Porque você vai ver que de um frasco
de azeite, Deus fez crescer, encher vasos. E aquela mulher pagou a dívida e ainda viveu do resto. Então o que é que você tem em casa que pode ser utilizado para Deus fazer um milagre na sua vida? O que é que você tem? Para Deus fazer um milagre não depende de muita coisa. Não depende. Azeite aqui tem símbolo da presença do Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito de Deus na sua vida, eu quero dizer a você, não saia do lugar. E não saia do lugar aqui é não ceder ao pecado, é estar na presença de Deus, é estar em comunhão com Deus, porque Deus é quem vai agir na sua vida. Aleluia. É isso que Deus quer. Moisés tinha um cajado. E Deus abriu o mar. Deus perguntou: Moisés, o que é que tu tens na mão? Ele disse: eu tenho um cajado. Toca nas águas. E o mar se abriu. O milagre aconteceu. Aleluia. Mas por quê? Moisés clamou ao Senhor: Senhor, e agora? O que é que eu faço? Observe, foi na dificuldade. Moisés estava com o povo, guiando o povo, tirando o povo do Egito. O faraó vem atrás. Nos dois lados só tem montanhas, montes. Na frente o mar vermelho, e Moisés foi orar, na dificuldade. Então ore. E Deus vai lhe mostrar o caminho. Deus vai abrir o mar vermelho para você. Creia nisso. Elias possuía uma capa. Com esta capa ele tocava, o Jordão se abria. Aleluia. Mas era capa? Não. É Deus na vida daqueles que andam na presença dele. É Deus. Aleluia. Gideão tinha um cântaro. Vocês sabem a história de Gideão. Eu não quero me deter aqui, porque eu quero ir até o fim. Faltam poucos minutos. Possivelmente não vai dar para concluir. Mas eu creio que Deus está trabalhando aqui, cuidando da vida de cada um de nós que estamos nesta noite, meditando na palavra dele. Glória a Jesus. Então, Arão tinha uma vara. Estava todo mundo dizendo: ele não é de Deus. Não, isso aí é ajeitado. Ajeitado nada. Deus vai e manda que todos, cada representante de tribo, colocasse a sua vara lá. E aquela que florescesse seria aquela que Deus escolheu. Moisés havia escolhido Arão porque Deus orientou. E no outro dia, quando chegou lá, estava lá a vara de Arão, floresceu. Uma vara seca. E todos viram que era verdadeiramente Deus na vida de Moisés e de Arão. Então, irmãos, o pouco que você tiver, se você anda na presença de Deus, vai florescer. Pode ser até uma vara seca. E pastor? Alguém pode não dar nada por você, mas se Deus é na sua vida, vai acontecer. Aleluia! Um menino tinha 5 pães e 2 peixinhos, no meio daquela multidão de mais de 5.000 homens. Traga aqui o menino. Jesus pegou os pães, os peixes, orou, e o milagre aconteceu. Mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. Davi tinha uma funda, uma pedra, derrubou o gigante. Embora depois pegou a espada do próprio gigante para tirar-lhe a cabeça. E é assim que Deus faz. Deus precisa de pessoas corajosas que queiram fazer a obra dele. E aí eu vou encerrar aqui, irmão. Se der tempo, a gente na próxima quinta-feira faz a conclusão desta mensagem. Mas eu quero aqui falar também de Davi, que tinha esta funda, Dorcas, que tinha uma agulha. Estaremos falando alguma coisa sobre isso. Dorcas, Eliseu, certa vez só tinha sal.
águas amargas, ele foi lá, pegou sal. A água venenosa, ele foi lá na fonte das águas, botou sal. E a água foi purificada. Então, meus irmãos, eu vou parar por aqui. E na quinta-feira estaremos concluindo esta mensagem. Aguardo todos vocês. Tem coisa boa aqui para todos nós, viu? Tem coisa boa. Não perca. Quinta-feira estaremos de volta, se assim Deus nos permitir. Amém? Eu quero agradecer mais uma vez o carinho e a presença de cada um de vocês que tem estado conosco nestas transmissões para ouvir a palavra de Deus. Que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que Ele estará fazendo assim como temos aprendido, abençoando a minha e a sua vida enquanto estivermos na presença dEle, clamando a Ele. Amém? Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Querido Deus, Pai amado e santo, é no nome de Jesus que eu quero pedir a Ti, agradeço, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, por cada um destes abençoados que tem estado conosco, ouvindo a Tua palavra. Abençoe e ajude a eles, seus familiares, ó Deus, provendo as necessidades de cada um deles. Assim como Tu tens provido, ó Pai, na vida desses homens e mulheres de Deus, que o Senhor escolheu. Assim, Pai, o Senhor também nos escolheu. Assim, ajude e dê graça, dê vitória para cada um de nós. Aqueles que ouvirão esta mensagem, Pai, esta parte da mensagem, que possa, Deus, também ouvir a Tua voz e entregar as suas vidas a Ti. Pai, em nome de Jesus, tudo pedimos, crendo, agradecemos hoje e sempre. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um. E todos dizemos, amém. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus Cristo. Fiquem em paz todos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Quinta-feira, se Deus nos permitir.